isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tá nervosinho, tá? Tá prechecudinho, tá? Olha pra tela, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar das notícias tecnológicas, mas antes eu queria comentar pra você, eu tava olhando esses dias, pesquisando, eu sou aquele maluco das conspirações, né? Eu estou sempre pesquisando as conspirações na internet. E eu vi que os caras fizeram um experimento, né, numa caixa e colocaram numa caixa 4 ratos machos e 4 ratos fêmea, uma caixa que eles teriam água, comida e abrigo para mais ou menos 3.000 ratos e ficaram observando, né, como que ia acontecer o tal experimento. E você para analisar a incrível semelhança desse experimento com a humanidade, né? Porque o que aconteceu, cara? Os ratos começaram muito bem a se reproduzir, tudo uma loucura, tudo bom demais, né? Mas à medida que essa população de ratos chegou num nível, né? Chegou a uma capacidade máxima que ela chegou foi 2.200 ratos em média, observou-se que alguns começaram a ficar territorialistas e mandões, né, e oprimindo os outros ratos. A gente vê isso nas grandes cidades, né, e aí você começa a ver que as gerações que vieram a seguir, os ratos eram menos inteligentes e mais agressivos. Acabou por si só que em menos de 2 anos a população dessa caixa, que chegou ao ápice de 2.200 ratos, acabou se reduzindo a 0, né? Morreu o último rato sozinho. E os caras tentaram já mais umas 5 vezes reproduzir esse efeito, né, com os ratos, e observou-se sempre a mesma evolução. Eles acabam ficando, quando tem tudo que querem, acabam ficando mais agressivos e geram filhos menos inteligentes e mais agressivos também. E aí eu fiquei pensando para mim aqui nos meus cabritos, né? Cara, que semelhança interessante com a humanidade, né? Se você parar para analisar. Os pais que sofreram, tiveram dificuldades, prometeram que dariam tudo de bom a seus filhos e logo criaram filhos, vamos dizer, que tiveram tudo. E agora está essa psique de pessoas sensíveis demais, que se ofendem tão facilmente e que ao mesmo tempo estão se tornando cada vez mais vazias e mais violentas, né? Então você começa a analisar esse paradoxo, não deixa de ser uma evolução, não deixa de ser um retrospecto para o que está acontecendo com a humanidade, né? Se você parar para analisar, se você é um cara que lê como eu, você é um cara que busca o conhecimento, você começar a observar e tentar analisar o que a humanidade virou, né? A gente olha o Brasil aqui, o brasileiro elege, né, falsas celebridades, gente vazia, gente que, vamos dizer assim, repercute a opinião da maioria idiotizada que nós temos na nossa sociedade e cria esses ídolos e depois eles mesmos os destroem, né? A gente vê pessoas vazias querendo criar conteúdo no nosso país, querendo defender opiniões que não têm sentido nenhum. Então você começa a entender que a humanidade realmente está se criando aí uma nova geração de compradores de ideias. São pessoas que não refletem, só compram as ideias e não têm opinião de nada. Eles vão ao colégio para lá terem opiniões. Lá eles ganham opiniões dos professores, né, de A ou B, e vêm para casa com toda essa ladainha enlatada, né, essa psicoladainha enlatada, e acaba virando o que está virando agora no nosso país. E não é só o nosso país, né? Se tu for parar para analisar, tem coisas que não tem sentido, que estão acontecendo na Europa também, né? E não tem sentido nenhum. E aí você vê que a humanidade realmente está numa era de ficar cada vez mais idiota, né? A idiotização do ser humano. E por trás disso, né, a nova ordem atrás, esperando que nós se matem, que os homens se matem como os ratos desse experimento na gaiola, né? É isso aí, galera, vamos para as notícias tecnológicas. Tinha que trocar essa ideia porque ficou muito latente na minha cabeça que isso não deixa de ser
um retrospecto, né? Como é que eu vou te dizer? Um espelho do que está acontecendo com a humanidade. Segue a dica aí. Eu tava olhando aqui, galera, quem acompanha o meu canal, né, sabe que quando eu comecei com manutenção, um grande desafio que tinha era fazer manutenção em aparelho da Sony. E eu sempre comentei isso no meu canal. Por quê? Porque os aparelhos da Sony são voltados para um público japonês rico, né? Se tu for parar para analisar, o aparelho da Sony nunca foi pensado em manutenção. Ele é um aparelho pensado em quebrou, joga fora e compra outro. Por quê? Porque realmente a construção dos aparelhos, além de ter um design show de bola para a época, né? E câmeras incríveis, além dos seus chips da Sony, né, de câmeras que são incríveis, a gente sabia que não era qualquer um que montava esses aparelhos, porque, né, a maioria da assistência técnica fugia desses aparelhos, porque a concepção do aparelho da Sony, ela é uma concepção totalmente 3D. Para te montar um aparelho da Sony, você tem que pensar em vista explodida. Quem fez desenho mecânico vai saber o que eu estou falando, porque você não enxerga o aparelho em 2D, né, que é profundidade e primeira pessoa ali, a primeira vista, né, a vista superior. Você tem que enxergar ele em vista explodida. Por quê? Porque o conceito de montagem do aparelho da Sony, ele é totalmente 3D de ambos os lados. Você tem que entender como é aquela peça, como ela encaixa ali. Você não pode só ver de cima, que senão você não consegue montar direito aqueles aparelhos ali. Você acaba quebrando os entraves. O aparelho é chato pacas. Pensa no aparelho chato pacas. Eu fiz muita manutenção em aparelho da Sony, gosto de fazer manutenção em aparelho da Sony, porque sempre pensei na montagem dos aparelhos da Sony dessa maneira. Quando você pensa que o aparelho não deve ser visto simplesmente de cima para baixo ou apenas com uma noção de profundidade, você começa a entender que você tem que tentar enxergar ele numa vista explodida, porque ele tem vários ângulos de encaixe e de montagem. O aparelho realmente era um sanduíche de quebra-cabeça, cara. Entendeu? Então eu me orgulho de ter sido um dos caras, os primeiros caras assim a dizer, eu faço manutenção em aparelho da Sony e gosto, porque realmente a montagem dos aparelhos da Sony é um pouco mais complicado, não é impossível, mas é mais complicado do que os outros aparelhos, sempre foi assim, foi um aparelho pensado muito interessante, a maneira de colocar, de montar os aparelhos, o conceito dos aparelhos da Sony, né? E a gente sabe aí, comenta-se inclusive que a Sony saiu do Brasil. Mas agora, não estou dizendo que vai voltar, eles acabaram de lançar o Sony Xperia 1 4. É 4, IV acho que é 4. Segundo o que comentam, o aparelho vai ser os olhos da cara, já começa aqui sem as taxas, ele já vai estar na faixa de 8 pau e pouco, com mais taxas, né? Provavelmente se viesse para o Brasil estaria 20 mil. Mas qual que é a jogada? Segundo o que comentam, a Sony vai lançar esse aparelho com o Snapdragon 8 Gen 1, não Plus, vai ser o 8 Gen 1, né? Fabricado pela TSMC. Qual que é a vantagem ou desvantagem? Bom, a TSMC a gente sabe que foi a única que conseguiu desenvolver o 8 Gen 1 sem superaquecer tanto, tá? Porque a Samsung tentou fazer e deu merda, deu crepe. Mas a TSMC realmente conseguiu criar um projeto desse processador, fazendo ele obter um bom desempenho e não esquentando tanto. Então a premissa é boa. O que se comenta, né, é que tal aparelho da Sony vai vir para aquele público punk, aquele público power que tem grana para pagar um aparelho com 16 de RAM e 512 de espaço interno, né? Isso aí que você está vendo, olha aí, ó. O aparelho vai ter uma bateria de 5.000 mAh com suporte ao carregamento rápido de 30 watts. O display dele vai ser um LTPO de 6,5 polegadas, além de 16 GB de memória RAM e 512 de armazenamento interno. Seu preço para o público-alvo é na faixa de 6.510 o mais básico a 7.440, isso sem impostos. Se você botasse impostos mais taxa, ia estar mais de 15 mil aqui no Brasil, com certeza, né? O Xperia IV parece que pode ser que venha com esse nome ou pode vir a chegar ao mercado já com outro nome, né? Eles estão pensando ainda se vai ser ou não. A Sony já mudou a nomenclatura dos seus aparelhos já umas 3 ou 4 vezes, né?
O que o cara pode esperar sobre esse aparelho da Sony? Ao que comentam, as câmeras vão ser punk, né? Vai ter câmeras punk, apesar do preço elevado, vai ter câmeras punk. Vamos ver aqui, ó. Ele não vai vir com o Snapdragon 8 Gen 1 Plus, como se comentou no começo, parece que vai vir com o 8 Gen normal, né? Android 12, né? Ele vai ter uma opção com 12 e outra com 16. Vamos ver aqui. 8 Gen 1 Plus não vai vir com 8 Gen 1. Vamos ver aqui. Vamos ver sobre as câmeras, olha aí. Segundo o celular, vai ser lançado na China na faixa de 8.999 yuans. Mas aqui no Brasil, se viesse, sairia a mais de 7 mil reais, né? A gente sabe que os aparelhos da Sony realmente têm preço elevado. Olha aí, ó. As câmeras devem vir com um sensor principal de 48 megapixels, outro ultra-wide com 50 megapixels ou 48. E vai vir com uma câmera periscópio. Para quem não sabe, periscópio é aquele negócio que os caras usavam nos submarinos, que tem um sistema de tratamento e inversão da imagem, é uma câmera que pode tratar a imagem e fazer essa imagem chegar no sensor principal totalmente melhorada para o sensor ainda dar um up. Então esse sistema de tratamento realmente é algo muito interessante mesmo. Inclusive alguns telescópios usam esse sistema também. Vamos ver aqui. O aparelho vem com um processador 8G1 construído pela TSMC, que vai oferecer um desempenho e melhor dissipação térmica. Óbvio que a TSMC sabe fazer isso, né? O celular vem com 16 de RAM e 512 de armazenamento interno. Ele vai ter uma tela com display de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. Uma unidade de bateria de 5.000 mAh e o carregamento pode chegar até 45 watts, de 30 a 45. Os caras estão na dúvida ainda, né? Mas o que o cara pode esperar desse novo aparelho da Sony? Cara, eu gosto dos aparelhos da Sony, digo pra ti que o conceito de manutenção é complicado mesmo, cara, você tem que se reestruturar, remodelar a tua maneira de pensar, mas é uma pena a Sony ter saído do Brasil, cara, porque embora dizem ser caro, eu não acho. Se tu parar para analisar um aparelho da Sony, eu acho que o único erro que os caras tiveram no passado, não sei como é que tá agora, foi não ter pensado em manutenção, não ter pensado em facilidade de manutenção. Ele era um pastel de vidro que qualquer coisa ele quebrava. E se ele empenasse o quadro, cara, ia viver quebrando tampa traseira como também tela. Então acho que, fora isso, cara, câmera, putz, e o design daqueles aparelhos me deixou saudade. Eu gostaria de ter bala na agulha para poder mandar trazer um Sony desses lá de fora para mim ficar usando aqui, cara. Vou dizer para ti que sempre gostei dos aparelhos da Sony. Sempre tive muito bom agrado dos aparelhos da Sony, né? O que eu posso te dizer é que realmente eu gosto dos aparelhos da Sony e eu já comentei em algumas lives. O mais interessante de tudo é eu poder te falar tranquilamente que as câmeras da Sony só funcionam bem e os chips da Sony só funcionam bem no Sony, né? A gente sabe que os chips da Sony realmente tem muita gente que enche a boca para falar, os chips de câmera da Sony, né? Papapá. Cara, nunca é igual como é nos aparelhos da Sony. Não sei porquê, uma questão de patentes, de jogada, mas cara, e eles estão prometendo aí para esse novo aparelho um software de câmera com novidades, e além do sistema de periscópio e essas câmeras potentes com esse processador, cara, vem surpresa aí. Eu te diria que eu sou meio fã dos chips de câmera da Sony e nas câmeras da Sony no aparelho da Sony. Eu sempre falei isso. Esse kit sempre deu certo. Quando você pega esse chip e larga em outros aparelhos, nunca é a mesma coisa, como é nos aparelhos da Sony. Incrível, as câmeras que os aparelhos da Sony têm é realmente algo que é tipo causês na Nokia, né? É uma coisa que cara,
que loucura, que qualidade. Eu sempre gostei da câmera que mostra a real, não daquela que te mente. Hoje em dia os smartphones estão vivendo por um outro lado, né? Existe uma machine learning por trás disso, querendo te mentir, querendo te enrolar, querendo abreviar as cores, querendo melhorar. Eu não pedi nada. Eu gosto da verdade. Eu acho que uma foto, ela tem que ter a nuance que você quer de luz. E aí você pega uns aparelhos que te tiram aquela nuance, né? Aquela machine learning maluca que te tira e que está querendo mostrar teu rosto aonde não tem, uma paisagem, por exemplo. Você precisa de uma nuance de cor, você quer pegar aquela sombra ali e a machine learning está tirando aquela Sony, está explodindo aquela Sony ali, né? Aquela câmera que você está buscando, aquela sombra que você busca naquela imagem, você não consegue retratar em alguns aparelhos. Então eu acho que isso não é fotografia, isso é mentira, né, de software, né? A inteligência artificial que tenta transformar as imagens, às vezes da natureza, uma sombra, um realce de uma cor, em nada, né? Destrói isso. Eu acho que isso está totalmente errado. Eu acho que esse conceito smartphone tinha que ter opção no software ali, assim, ó, agora eu quero filmar minha cara, agora você faz um efeito bokeh, agora você me deixa com o olhinho puxado ou não, agora você tira tudo que tem na volta e mostra só minha cara. Tá, mas agora eu quero a opção paisagem, eu quero fotografar, eu quero captar nuances de cor, eu não quero ninguém atrapalhando isso, eu não quero ninguém estragando a porra desse momento, dessa luz de amanhecer, dessa luz de anoitecer. Eu acho que a fotografia ela tem que ser o mais fiel possível do que tu tá vendo. E os caras estragam isso quando eles vêm com essas machine learning maluca, né? Outra coisa é aparelho chinês, cara. Aparelho chinês te deixa com maquiagem, parece que tu tá de Mary Kay. Entendeu? É uma coisa que eu não consigo entender isso aí. Eles querem fazer lá, ok, eu respeito, mas tinha que ter opção que você pudesse estar desabilitando isso aí, para você estar podendo usar da maneira que você entender melhor, né? Bom, galera, é isso aí. Aqui é o Dr. Reclama e esse é o Reclama News. Vou largar aqui o link do meu canal, Dr. Reclama Tutoriais, onde lá tem manutenção de celulares e algumas novidades. Fique atento, tá? E aqui embaixo a lista das minhas redes sociais, do meu canal no COS TV, para você me seguir lá, acompanhar os vídeos por lá também. Afinal de contas eu ganho umas criptomoedas e aí eu troco elas na minha carteira lá. Então, cara, se vocês não têm rede social, vá lá para a COS TV lá, que os vídeos que você posta no YouTube, você está ganhando uma grana a mais largando no COS TV também lá. Ok, galera? Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve para ficar reclamando. Eu tinha que falar que eu gosto das câmeras da Sony nos aparelhos da Sony, né? E mais interessante isso, os chips de câmera da Sony nas câmeras da Sony, nos aparelhos da Sony, é uma mágica. É uma magia que acontece, não a mesma que é vendida terceirizada para outros aparelhos. Aí eu não vejo aquela coisa toda que é quando está num aparelho da Sony. Não sei porquê, mas essa é a minha opinião de um cara que faz manutenção em aparelho da Sony, que curte uma manutenção em aparelho da Sony, né? O feedback do cara que faz manutenção. Valeu, um abraço. Thank you.